Como eu sei se o paciente tem neuralgia do trigêmeo? Quais são as características clínicas? Quais são os critérios que nós utilizamos para fazer esse diagnóstico? Aparece ou não aparece nos exames de imagem como a ressonância? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Primeiro, vamos relembrar o que de fato é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o quinto dos 12 nervos que saem diretamente do encéfalo. Nós temos um nervo trigêmeo de cada lado do rosto. E ele recebe esse nome trigêmeo porque ele tem 3 ramos. O primeiro ramo, que nós chamamos de V1 ou nervo oftálmico, inerva essa parte superior do rosto, aqui meio arroxeada. O segundo ramo, chamado V2 ou ramo maxilar, inerva essa parte aqui do meio do rosto, aqui meio esverdeado. E o terceiro ramo, V3 ou ramo mandibular, inerva essa parte aqui e anterior à orelha, na frente da orelha, até a região inferior do rosto. É muito importante saber então que o nervo trigêmeo é responsável pela sensibilidade do rosto. Toda a movimentação do rosto, toda a mímica facial, como sorrir, franzir a testa, é de responsabilidade de outro nervo chamado nervo facial. Então a neuralgia do trigêmeo ou os tratamentos que visam inativar o nervo em curto-circuito, eles não têm como propriedade, como risco, causar uma assimetria, deixar o rosto torto. Mas vamos então às principais características clínicas da doença, e é assim que nós fazemos o diagnóstico. O paciente com neuralgia do trigêmeo apresenta um quadro bastante típico. São crises de dor no rosto em um ou mais ramos do trigêmeo. Há quem sinta em um ramo só, há quem sinta em 2 e há quem sinta nos 3. Na imensa maioria das vezes é de um lado só do rosto. Normalmente, o paciente refere um choque, uma pontada ou uma fisgada. Essas dores são rápidas, elas começam e terminam muito rapidamente, durando aí segundos a alguns minutos. E podem ser desencadeadas por estímulos táteis, como falar, mastigar, escovar os dentes ou simplesmente beber um líquido ou tomar um vento no rosto. Então esse é o primeiro ponto extremamente importante. O diagnóstico da neuralgia do trigêmeo ele é feito de forma clínica, ou seja, através dessas características que eu citei para vocês, além de um exame físico que usualmente é normal. Não se acha nenhuma alteração frequentemente nos pacientes com neuralgia do trigêmeo. Então a pergunta subsequente, mas então para que servem os exames? Isso não aparece no exame? O exame, em especial uma ressonância nuclear magnética específica para ver o nervo trigêmeo, ele serve para tentar identificar a causa do problema. Então nós já fizemos o diagnóstico da neuralgia do trigêmeo e vamos pedir um exame de imagem para tentar documentar por que isso está acontecendo. A principal causa de neuralgia do trigêmeo é uma compressão do nervo por um vaso sanguíneo, usualmente uma artéria. Então aqui em amarelo a gente consegue ver o nervo, em vermelho um vaso sanguíneo que deveria passar afastado do nervo. Em alguns pacientes eles passam muito próximos, latejando 24 horas por dia e acaba por degradar uma camada protetora, gerando um curto-circuito. E aqui um segundo ponto também muito importante. Nem todo mundo que tem essa artéria comprimindo o nervo trigêmeo vai desenvolver a síndrome. Por isso que achar essa compressão na ressonância não é sinal obrigatório de que o paciente vá ter a neuralgia do trigêmeo. Existem outros tipos de compressão um pouco mais raras, como alguns tumores, usualmente benignos, como meningioma ou como schwannomas ou cistos epidermoides. São mais raros, mas a gente também consegue enxergar isso na ressonância. Outra situação é uma doença chamada esclerose múltipla, onde as próprias células de defesa do corpo acabam atacando de forma equivocada essa camada protetora do nervo trigêmeo e também de outros nervos, também causando essa espécie de curto-circuito. E existe uma terceira condição, que é quando nós não achamos nenhuma explicação para o problema, para a neuralgia do trigêmeo. Nós chamamos isso então de neuralgia do trigêmeo idiopática. Idiopática é o termo científico que nós utilizamos para quando uma doença não tem uma causa propriamente estabelecida. Então, exames de imagem são importantes, são fundamentais, na verdade,
mas apenas nos auxilia a tentar então identificar a causa do problema. E por fim, eu gostaria de chamar a atenção para o principal diagnóstico diferencial da neuralgia do trigêmeo. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre as 5 principais causas de dor no rosto, mas a que mais confunde com certeza é a disfunção temporomandibular. A articulação temporomandibular é essa articulação aqui relacionada à mastigação. Ela permite então a abertura e fechamento da boca, além desse movimento com a mandíbula. E ela tem cartilagem, tem um disco no seu interior e eventualmente ela pode sofrer processos de artrose. E mais importante que a própria articulação é essa musculatura associada, em especial a musculatura do masseter e do temporal, que vocês estão vendo aqui, e essa mais profunda que se chama pterigoides. E embora seja possível confundir as duas situações, a neuralgia do trigêmeo com a disfunção temporomandibular, elas possuem características relativamente diferentes entre si. Então, enquanto a neuralgia do trigêmeo tem dores do tipo choque, que começa e termina rapidamente, a disfunção temporomandibular costuma ser mais em queimação, com dores um pouco mais contínuas. É claro que alguns pacientes referem períodos de crise, mas são diferentes da neuralgia do trigêmeo. Enquanto os gatilhos para a neuralgia do trigêmeo são muito leves, eventualmente escovar os dentes, tocar no rosto, os gatilhos para a disfunção temporomandibular são um pouco mais intensos, como mastigar algo mais duro, por exemplo, embora em alguns casos graves possa piorar quando o paciente simplesmente fala. Agora, o exame físico é muito importante, porque enquanto o paciente com neuralgia do trigêmeo tem um exame físico completamente normal na maioria das vezes, o paciente com disfunção temporomandibular não. O paciente tem muitas vezes muita dor à palpação dessa musculatura que eu citei.